Fala galera, estamos no ar. Esse é o Chega Aí Joe Podcast. Eu sou o Leandro Fortes e eu tô aqui com o Gustavão. Sempre firmes e fortes. E esse é o episódio número 5. E aí? Galera, vamos se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir. É muito importante, a gente precisa da ajuda de vocês aí. Vamos implorar, Tem que implorar pra galera, porque eu tô vendo que vocês estão assistindo, a gente tá tendo muitos views nos vídeos, mas vocês estão se esquecendo, galera, de se inscrever no canal, pelo amor de Deus, ajuda aí. Meus amigos, filho da puta, que não compartilha, não curte, a gente fica pedindo. Tem. Esses filhos da puta e ninguém ajuda, velho. Eu tive que implorar no grupo da família esses dias, mas enfim. Galera, ajuda, vamos lá. Chega aí, Joe! E quem chegou hoje aqui foi um cara que é um mestre na remodelação, no frame, na construção, no piso, você faz de tudo, né, cara? Alex Vespucci. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer é meu. Que bom aí que você levantou minha bola, hein? Porra. Faz tudo, sou bom em tudo. Nem eu tô sabendo Você é o disso. cara da remodelação, né? Fazemos tudo. Nossa companhia faz tudo, realmente tudo. Que bom que você veio, cara. Obrigado por ter aceitado o prazer. convite aí e ter vindo. Muito bom. Obrigado. Também se você negasse, o negócio ia ficar feio pro seu lado, porque eu sei onde você mora, eu sei onde você vive, eu sei onde você anda. Ia me achar E fácil. eu sei onde você vai, onde você esquia também. Isso aí. Isso aí. Não, é um prazer. Pô, muito bom estar aqui com vocês. Pessoas do bem e... Pô, que convite legal. Obrigado. Bom demais. Vambora, né, galera? Vamos nessa. Vamos começar por onde? Ué, você que manda aí, né? Tô aqui pra São 23 anos de América. 23. Cara, 23. então, histórias boas, ruins. É uma vida, né? Tem tudo, Na né? verdade, 23 anos é uma vida onde tem muita coisa boa e muita coisa ruim. A vida do imigrante não é fácil. A gente quer saber de todas, né? Das ruins e das boas. Apesar que eu sei que tem gente aí do outro lado que quer saber das ruins. Inclusive, no episódio passado, eu falei que ia contar umas coisas. Não sei se a gente vai contar todas aqui hoje, mas Vamos por etapas, né? vamos lá. Lecão, fala pra gente quando foi que você chegou aqui e por que você veio pra cá, pros Estados Unidos. Bom, eu cheguei no ano de 2000. Veio eu e a minha esposa, nós estávamos no Brasil. Eu tinha acabado de fazer 23 anos. Minha esposa tinha acabado de fazer 20 anos. E a vida no Brasil não estava nada boa, estava muito difícil. Diga-se de passagem, eu não quero entrar nesse assunto, mas nós tínhamos acabado de perder uma filha, né? Nossa primeira filha tinha falecido fazia um ano. Então, vir para os Estados Unidos também foi meio que um escape de uma vida nova, né? Buscar uma vida nova. Nós éramos dois jovens que sonhavam, né? Não só com a América, mas com uma vida melhor. E esse foi um dos motivos da gente vir para cá. Mas até para vir para cá foi muito complicado, pegar o visto, aquela coisa toda, não tinha condições de fazer isso, mas conseguimos pegar o visto e chegamos aqui. Teve um ex-cunhado da minha esposa, ele foi casado, essa pessoa foi casada com a irmã da minha esposa, e ele nos ajudou a vir para cá. Ele que me deu apoio para vir para cá. Nem me conhecia, ele conhecia minha esposa. Vocês moravam onde no Brasil? Em Goiânia. Nós somos de Goiânia. E aí, com esse apoio dele, eu consegui pegar o visto, meu e da minha esposa. A gente já tinha 4 anos de casado, na verdade. E aí viemos para cá tentar essa vida aqui, conhecer o que era a América. E... Pessoal de Goiânia, todo mundo que mora em Goiânia tem que pegar o visto onde? Em Brasília, Brasília. né? Brasília. Porque Mas você vê que as coisas, né? 23 anos atrás o negócio estava ruim. Você vê que não mudou muito para hoje, né? Você vê que o cenário do Brasil, infelizmente ainda, continua ruim, né? Exato. Uma das questões de vir para cá, eu não sei como seria minha vida se eu tivesse ficado no Brasil, né? Nossa, Eu não posso dizer que teria sido ruim, porque eu não sei. Pode ser que... Você trabalhava com o quê? O meu último trabalho lá foi com vendas. Eu trabalhava num shopping, num mall, numa loja de calçados. Eu era vendedor nessa loja. Foi o único emprego que a gente arrumou lá. E eu larguei esse emprego exatamente para vir para cá. Mas eu não via perspectiva de vida no Brasil, né? Então já tinha muita gente olhando para fora. Ó, vamos embora daqui, tem que ir ou para a Europa ou para os Estados Unidos. E para vir para os Estados Unidos era mais difícil do que para a Europa. Mas foi a opção que tivemos. E você diz, né? O Brasil não mudou? Mudou.
Eu acho que na nossa época era ainda mais difícil, não era tão acessível as coisas, né? Eu me lembro que faculdades mesmo na minha cidade tinham poucas. Tinham 3, 4 faculdades no máximo. Hoje tem uma em cada esquina. Hoje. Online, né? Você vê que você tem um cara que é só o diploma para poder fazer um concurso público. Exatamente. Engraçado você falar. Lembrei aqui de um amigo nosso lá, o Leonardo, que ele. O pai dele acho que tá com 70 e poucos anos, 76, não lembro. Mas ele perguntou pro pai dele essa mesma pergunta: mudou alguma coisa do Brasil daquela época para cá? E ele falou, cara, quando eu tinha uns 20, eu me lembro do governo e da política no Brasil, ele falando, né? De quando eu tinha 16 anos para cá e não muda nada, tá do mesmo jeito. Mudou essa questão do acesso à informação, à faculdade, essas coisas mudou, mas eu acho que de governo a gente ainda continua com certeza. muito mal ainda. A grande realidade do Brasil, né, da grande massa ali, vive ainda naquele mesmo tempo de 23 anos atrás. Claro que eu vejo, por exemplo, pegar aqui um exemplo da minha família, nós somos vitoriosos, vencedores. Eu tenho irmãos que veio passear aqui para visitar já 2 vezes. Na minha época, isso era muito distante. Né? Hoje eu vejo muitos amigos, fui nos Estados Unidos, fui passar férias nos Estados Unidos. Mas eu acho que é uma realidade muito restrita, talvez, ao nosso meio, né? Mas a grande massa ainda passa por cada dificuldade, né? Que nos leva, que leva o Brasil a um terceiro mundo, infelizmente. Na época que você veio pra cá, era a época ainda que você, pra comunicar com a família, tinha que mandar carta? Era quase isso, hein? Quase isso. E-mail tava começando ainda, né? Aquele que tinha paciência de esperar conectar na internet e tal. 20 e poucos anos atrás. 20 quantos anos 23? Atrás? 23, 99, né? Celular não tinha, demorando para ter celular aqui. Na verdade, vendia-se um cartão aqui que você raspava atrás dele, tinha um número, e aí você fazia uma ligação de um telefone local para um telefone lá, aí falava 45 minutos. Custava $5 esse cartão. 45 minutos. Aí você falava, vou falar 20 minutos agora, tentava falar com o máximo de gente possível, e depois eu vou falar mais 20 minutos. Só que, quando você ia tentar ligar novamente com esse mesmo cartão, você só tem 5 minutos. Aí a gente ficava, poxa, mas não era 20, eu fiz as contas aqui. Só que ninguém reclamava, porque começou a aparecer um número lá de reclamação lá atrás, mas na época eram poucos que falavam inglês, e você ia ligar para falar espanhol, virar uma bagunça, e por causa de $5, aí você acabava falando, deixa pra lá. Então, assim, e era isso que pegava, né, no imigrante que chegava, porque sentia muita saudade. Não é igual hoje, você abre sua câmera e vê sua mãe, você vê seus irmãos, seus amigos. FaceTime, WhatsApp, ligação de vídeo tá bem mais fácil. Eu costumo dizer que os meus primeiros 6 meses aqui foi muito difícil. Depois eu não senti mais saudade, mais nada. Mas até porque você não tinha tempo, né? Chegou trabalhando. O negócio era trabalhar, cara. A gente chegava e vamos trabalhar e não escolhia trabalho, era o que aparecia, apareceu esse, aí apareceu aquilo. Quando eu cheguei, eu fui trabalhar fazer deck. Trabalhei umas 3 ou 4 semanas fazendo deck para um brasileiro, inclusive com um brasileiro. Mas eu achei que ele tava me explorando demais. Pra variar, né? Filho da puta, né, bicho? E aí apareceu uma oportunidade, eu fui trabalhar com paisagismo, né, que é landscape. E aí eu fiquei por muitos anos no landscape. Esse cara era um árabe, ele é de Jerusalém, não, ele é de Nazaré. Inclusive é meu amigo até hoje. Ele se casou com uma brasileira e teve filhos com ela, e nossos filhos são amigos em comuns, minhas filhas têm a mesma idade das filhas dele. E ele, é meu brother aqui, porque a gente se ajuda desde aquela época, ele me ajudou demais aqui. Aprendi inglês com ele, conheci essa cidade com ele. Foi um tempo complicado, que ele tinha um caminhãozinho, árabe é um negócio, né, cara? Ele tinha um caminhão que era muito feio, muito velho, tudo bagunçado. Gambiarra pra tudo quanto é lado. Rapaz, e pra passar a marcha, você quase quebrava o caminhão inteiro. Nossa. E às vezes ele me soltava no centro de Atlanta, cara. E pra ele me explicar, né? Nossa, me explicar, tinha tradutor, hein? Exato, cara. Me explicar, eu tenho que ir para a escola do meu filho. Então, assim, eu tive que aprender inglês meio na raça, né? E mapa, que não tinha Waze? Como é que você fez? Não tinha Waze? Não tinha Waze naquela época? O mapa tinha que estar na cabeça, às vezes. O pessoal aí que trabalhava, descobriram que fazia um tal de vinil, que o piso de vinil.
E aí muitos brasileiros iam em alguma companhia pegar para trabalhar com vinil. Só que, como que ia, cara, no endereço? Nossa. Aí tinha um tal de MapQuest, não sei se vocês lembram do MapQuest. Aí ia achar alguém que tinha um computador, talvez a companhia aqui ou alguma loja brasileira, que na época tinha uma só ou duas aqui, ia lá e imprimia o MapQuest para ir. O problema era na hora de voltar, né? O cara tinha que ir lendo, mas voltava tarde, se perdia. Mas foi assim que a gente aprendeu a andar aqui, aprendeu inglês. Inglês de rua, depois tive a oportunidade de estudar, mas foi muito pouco também. Você veio direto para Atlanta, para Geórgia? Foi, cheguei. Porque conhecia alguém, não? Então, esse ex-cunhado da minha esposa, né, que foi que me ajudou a vir para cá. Na verdade, eu ia para Seattle. Eu tenho uma tia que já morava em Seattle, no estado de Washington, e um primo, uma prima. Mas eu falei com eles, eu estava no Brasil, aí colocaram 1001 dificuldades e tal. Eu falei, não, tá bom, deixa pra lá. E apareceu a oportunidade de vir pra cá. Eu acho que isso aí, cara, acontece com todo mundo. E não é nem por maldade o que acontece, o que eu vou falar. Você vem pra cá achando que quem tá aqui vai poder te ajudar com tudo, mas na verdade, normalmente quem tu conhece não te ajuda com nada, porque ou tá ocupado demais, ou tá cheio de trabalho pra fazer, e é sempre isso que a gente escuta, né? Eu escutei muito do tio dele, que era o cara que eu conheci, a única pessoa que eu conhecia quando eu vim pra cá. E ele falou, cara, aqui não tem ninguém para te emprestar dinheiro, não tem ninguém com tempo para te ajudar com nada, apesar dele ter me ajudado bastante, obrigado. Mas quando você vem para cá, é você e Deus, cara. Não tem muita... Cara, a realidade daqui, para quem nunca veio para cá, ou para quem brasileiro que nunca saiu do Brasil, ele não conhece a realidade daqui. Principalmente aqui na América. A realidade aqui é outra, Aqui a pessoa trabalha mesmo, aqui ela sofre e tem que resolver os problemas dela mesmo. Eu costumo dizer a alguns amigos meus que querem vir para cá, mudou muito, né, Leandro? As coisas aqui mudaram muito, a gente esteve conversando um pouco sobre isso. Mas a forma do imigrante aqui pensar, os planos do imigrante mudou. Pelo menos 2 ou 3 vezes da época que eu cheguei para cá. Eu achei isso interessante mesmo, como você falou. Teve uma... acho que a tecnologia também foi fundamental nessa mudança, informação, né? Exato. Mas quando você chegou, parecia que tudo era novidade, né? Assim, né? Com a cidade certeza. crescendo, teve essa questão da economia que você vai falar também depois, eu achei muito legal. Teve essa mudança, né? Depois do 11 de setembro, depois teve a crise de 2008. Então, você tá aqui há muito tempo, né? Então, tem uma vivência enorme, né? Não, a gente chegava, não tinha muita informação, só tinha aquele coisa de filme, né, que você vê lá no Brasil, fala, pô, América é isso e tal. Então eu tinha uma noção, e eu sempre fui uma pessoa muito informada, então eu gostava muito de ler, e eu tinha acabado de fazer 23 anos, peguei minha mulher, cheguei aqui só com uma mala, cara. A gente tinha uma mala, e tentamos colocar um pouquinho mais de coisa dentro da mala para não ficar tão feio na imigração. Como você vai ficar aqui tantos dias? E eu lembro que eu cheguei em Miami, tive que comprar a passagem para vir para cá, para Atlanta, porque nós ficamos com medo de comprar a passagem, fazer imigração em Miami, e já vim com essa passagem do Brasil para cá e eles desconfiaram. Então, tanto que a menina da agência lá falou, não leva, chega lá e compra. Nossa. E foi dureza, hein? Foi dureza, mas eu consegui resolver lá no espanhol. E aí você chega, cara. Na verdade, a comunidade brasileira ela era mais unida. Era mais simples e era mais junta, né? Tanto que aqui ninguém morava em casa. Todos moravam ali por volta de Marieta, talvez um pouco de Alpharetta. Mas a grande massa de brasileiros morava em Marieta e tudo de roommate. Tudo morava num apartamento do fulano, tem 4 quartos, e lá mora. Eu morei assim por 1 ano, mais ou menos. E aí logo depois a gente aluguei meu apartamento. Mas era muito mais fácil. Carrinho, eu cheguei com 1 semana, tinha um amigo que tinha um carro lá, me vendeu o carro, que era você lembra do Voyage no Brasil? Sim, aqui eu tive aqui ele chama Fox, né, que é raposa.
E eu lembro que foi meu primeiro carro, cara. Eu nunca tive carro no Brasil, eu tive esse carro aqui. Eu cheguei com uma semana ou duas, eu comprei esse carro, mas para pagar do jeito que desse. O povo no Brasil ficou louco, mas já, aqui é assim, a América é assim, mas tinha comprado o carro baratinho e tal. Enfim, então o brasileiro se ajudava. Festa era dentro de casa. Ninguém saía para restaurante como faz hoje. Viajar aqui dentro era muito raro, ninguém fazia muito isso. Acho que naquela época nem tinha tanto comércio brasileiro em Marieta igual tem agora, Não, né? não tinha. Restaurante não tinha nenhum. Tinha uma Coisas do Brasil, tinha uma lojinha muito pequenininha na saída 25 lá, que eu ia lá de vez em quando comer uma coxinha, tomar um guaraná, que nem isso tinha muito acesso aqui. E aí depois começou, né? Devagarzinho foi crescendo. Então, essa história de 2000 até 2005 foi o tipo do imigrante que alguns que já tinham chegado há um ano, dois, eles planejavam de ir embora, cara. Já estavam comprando a casinha no Brasil, o goiano gosta de uma chacrinha, né? Então, vou comprar a minha chacrinha lá, vou ficar aqui 5, 6 anos e vou embora. Então, essa era a mentalidade do imigrante. É bom você falar nisso, porque a gente falou outro dia do tipo de imigrante que chega, você falou agorinha, e a gente quase perdi. O tipo de imigrante que vinha para cá 20 anos atrás é diferente do que está chegando aqui hoje. Certeza. Eu conheço muita gente que veio para cá há 15, 20 anos atrás, trabalhou aqui por 9, 10 anos, fez o pé de meia no Brasil, comprou imóvel, construiu vazou, e tal, né? e agora está alugando, mas foi embora para o Brasil, nunca teve intenção de ficar aqui. E eu vejo que agora tem muita gente que vem com planos, com tudo certo de que vai ficar aqui, que vai aposentar e vai fazer a vida aqui e ficar. Exatamente. Então, esse pessoal da minha época, que chegou na minha época, que já estava aqui há 2 anos ou 3 quando eu cheguei, foram embora até 2005. Até 2005 eles foram embora. Então é por isso que aqui ninguém pensava em, eu vou ser contratado pela uma empresa. Até mesmo porque o pessoal que veio para cá veio para vencer na vida. Ele não veio de lá já contratado por uma empresa. Isso não acontecia. A gente nunca escutou isso aqui. Então, por não ter informações nessa era digital, e a gente nem conversava sobre isso. Então, o assunto que tinha era, o fulano estava pegando trabalho em tal lugar. Então, a conversa era mais essa. Né? Ninguém se preocupava em ter o carrão, casona, caminhonetona. Glória a Deus por isso. Hoje melhorou, porque nós precisamos evoluir, claro, e isso foi muito bom. Mas então, fazendo aqui para a gente entender, até 2005, 2006, esse pessoal que chegou na minha época um pouquinho antes foi embora. Começou a chegar um novo pessoal e chegou brasileiro demais aqui em 2005, 2004 até 2007, eu acho que foi o tempo que mais chegou brasileiro aqui. Eu nunca vi chegar tanto brasileiro. Chegava ônibus e ônibus e ônibus e muita gente vindo pelo México. Chegou nessa época brasileiro que chegava lá na porta da Coisas do Brasil, dessas lojas brasileiras. Tudo pedindo emprego. Parava lá e não sabia nem para onde ia. Falava assim, eu tô aqui e tal, mas o brasileiro já pega, não, fulano ali tá precisando de alguém no quarto e aqui funciona assim. Não. Então teve muita gente assim. Essas pessoas que começaram a chegar nessa época de 2005, vou colocar aqui de 2004 até 2006, 2007, já era um pessoal que não pensava muito em ir embora. Eles já estavam pensando, dá para ficar aqui, porque não dá para voltar lá, tá difícil e tal. Porém, um pouco das pessoas que ficaram da época que eu cheguei, e essas que chegaram, pegou uma crise em 2008, aonde, eu vou usar essa expressão, expulsou muita gente daqui. Muita gente foi embora daqui porque estava passando necessidade, literalmente. Não o pessoal pensou assim, aqui na América acabou, né? Não tem emprego, não tem a qualidade de vida sonhada que a gente tanto buscou, melhor ir embora, né? Exatamente. E você aguentou firme? Rapaz, firme não, mas aguentei. Foi muito complicado. Foi muito complicado. Eu não sei nem te explicar. Porque o pessoal saiu de um tempo que estava muito bom financeiramente. Estava todo mundo trabalhando. Por exemplo, a minha esposa tinha um schedule de faxina muito grande. Só que ela ficou grávida da minha primeira filha, na verdade da minha segunda filha, e eu falei, não precisa trabalhar mais não, a construção está indo muito bem. Eu tinha saído do landscape, estava começando a construção, estava muito bem. A gente tinha o nosso carro, 2 carros zero, casa boa. Então tava muita gente já com essa visão de ficar aqui, então tava vivendo a América.
Então, quando vem a crise, como que você mantém tudo isso? E veio no seu ramo, né? Porque veio a crise imobiliária, Exatamente. né? Veio para cima de você com tudo. Mas olha só, eu vou te dizer que essa crise atingiu todas as áreas, cara. Todo mundo. Não como o Covid hoje, mas na área de trabalho atingiu todos. Todos. Então, muitos conseguiram ir embora o mais rápido possível. Teve alguns que não conseguiram ir. E acontecia um fato interessante que as pessoas... Poxa, eu tenho que largar essa casa que eu não estou conseguindo pagar. Muitos pagavam mortgage altíssimo, cara. Eu tenho amigos que pagavam 2 mortgages na casa. Vou dar um exemplo aqui de número. Um de 1.900, outro de 2.700. Ou seja, não pesava, mas imagina, numa crise... Aí, vamos sair dessa casa. A pessoa mudava para um apartamento menor, de valor menor também, mas como que colocava todos aqueles móveis dentro do apartamento menor? Então ele tinha que alugar um storage para colocar as coisas lá. Mas daqui a pouco ele não estava conseguindo pagar o storage com aquelas coisas, então ele tinha que desfazer daquilo ali. Nossa. Olha só como que foi virando uma crise isso aí, final de 2007, 2008, 2009, e teve gente que precisava de ir embora. Mas como que ele deixava tudo que ele construiu aqui? Nessas questões mesmo de móveis de casa, arrumar um container para ir embora, porque tinha pessoas que estavam aqui há 7 anos, tinha uma vida aqui, ele não podia simplesmente ir embora. Mas uma família com 5 pessoas, como que ele mandava um container para o Brasil, comprava passagem para 5 pessoas, não tinha condições. Sem trabalhar, né? Caramba. Então ficou num jogo muito difícil, não tinha jeito de ir embora e não dava para ficar. Então, nessa época foi uma época delicada. Eu tive amigos que foram embora, conseguiram voltar depois, alguns até que tinham documento, conseguiram voltar depois que deu uma melhorada. Mas assim, eu depois disso eu comecei a dar uma respirada. Eu tive que mudar de uma casa que eu estava. Isso foi quase 3 anos, né? Foi, olha só. Pegou pesado mesmo, 2008, 2009, 2010. Nós começamos a dar uma respirada em 2011. 2010, final de 2010, já estava começando a aparecer alguma coisinha aqui, outra ali. E aí foi quando a gente começou a dar uma respirada. Mas... Você até comentou que os serviços estavam tão baixos, escassos, né? Que você ajudou até a desapropriar algumas casas, né? Exato, Fala um pouquinho dessa... Eu sei que é uma história ruim, que você não... É meio triste, né? Mas... Foi triste para muita gente. Eu conheço um camarada que ele fazia piso, trabalhava com piso, cerâmica, e ele teve que vender tênis. Nessa época ele estava vendendo tênis. Olha só. Na verdade, eu tinha um casal de amigos que conhecia um americano, e esse americano trabalhava para o banco, e os bancos estavam tomando as casas daquelas pessoas que não conseguiam pagar. E esse casal de amigo meu falou, olha, lá tem emprego para a gente ir lá, o que a gente vai fazer? Ajudar no despejo, chegar, entrar na casa, depois que já pôs a pessoa para fora, e tirar todas as coisas, todos os pertences das pessoas e jogar fora. Só que esse casal de amigo meu, também saindo da mesma crise, vindo nessa mesma crise, não tinha uma caminhonete. E eu tinha conseguido segurar a caminhonete minha da época boa. Então eles precisavam de uma caminhonete, eu precisava de um emprego. Nós juntamos nós 3 e falamos, vamos trabalhar, cara. Só que foi muito difícil, assim, emocionalmente desgastante. Porque a gente chegava na casa de família, cara. Chegava lá, a família já não estava lá mais, mas você via todos os pertences das pessoas lá no driveway, ou dentro da casa mesmo. Mas, rapaz, eu me lembro de uma ocasião que eu entrei no office de uma casa, de uma grande casa em Danuri, uma casona, mano. E subi, fui no office lá em cima, cheguei lá, o escritório do cara com vários computadores, televisão pendurada na parede, fotografia da família, de casamento, história da família, tudo indo pro lixo, cara. Meu Deus. Então, assim, e às vezes sobrava muita coisa pra gente. Mas a coisa estava tão difícil que eu falava para a pessoa, eu tenho um sofá lá, sobrou uma mesa, você não está querendo? Não tem lugar para colocar. Aí acabava que a gente tinha que jogar fora também. Caramba. Então, assim, era muito desgastante. Eu chegava em casa muito mal, sabe? Chegava e falava, meu Deus. E a gente também numa situação meio assim, meu Deus, vai cortar a luz. Aquela expressão que fala no Brasil, estava vendendo o almoço para comprar a janta. E literalmente era isso mesmo. Você acha que nessa época... que, por exemplo, o pessoal não pagava aluguel e era despejado, as coisas tudo era jogado na rua assim, porque por causa da situação da crise econômica na época, por exemplo, eu tenho que tirar essa pessoa daqui e alugar para um outro porque eu preciso
de alguém que me paga aluguel. Você acha que acontecia mais isso na época pelo fato do dono da casa, por exemplo, estar precisando também dessa grana e também tá no meio da crise? E eu tô perguntando isso porque parece que agora tá mais maleável, sabe? Você para de pagar aluguel, você recebe um aviso e outro, e tem estado agora que você não pode nem despejar a pessoa, porque tem lei que proíbe e tal. Mas... Na verdade, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. A casa que eu morava, eu tinha feito um leasing purchase com o dono da casa, que era o construtor do condomínio, para que eu pudesse comprar essa casa quando desse, né? Funciona assim, o leasing purchase você vai pagando e depois esse valor que você pagou, ele serve como um down payment, uma entrada para casa, e aí você compra aquela casa, assume aquela casa. É tipo rent to own. Exato. Okay. Só que o construtor, que era dono de várias casas nesse condomínio, ele chegou em mim e falou assim, olha, eu não estou conseguindo pagar as nossas dívidas para o banco e eu vou entregar a casa para o banco, então você vai precisar de mudar. Então aconteceu isso comigo. Então isso acontecia muito. As pessoas que tinham casas para alugar, eles estavam perdendo as casas para o banco também. Então não era só a pessoa que alugava a casa, era o dono da casa que estava perdendo para o banco. Então ele falava, olha, você não está dando conta de me pagar direito e mesmo que você me pague, eu tenho outras casas que não estou conseguindo pagar e o banco vai tomar tudo. Então dá seu jeito que eu vou dar o meu. Então isso que estava acontecendo com todo mundo, porque foi uma crise que atingiu a todos, ricos e pobres, aqueles que estavam lutando para vencer, mas também aquele que tinha, né, as coisas, mas ele não conseguia manter. Porque pegou um tempo de juro alto, mas todo mundo estava ganhando dinheiro, então não tem problema, eu pago. Mas e aí? Como que você mantém isso depois? Então foi isso que aconteceu. Aí aqueles que ficaram, passaram por isso, aí em 2011 começa a dar uma melhorada. E muita gente foi embora? Você Muita sentiu gente que deu uma escassez de brasileiro, assim? Deu. Deu para perceber que deu uma diminuída boa? Sim, foi perceptível, com certeza. Muita gente foi embora. E até porque, mais ou menos em 2011, 2012, no Brasil estava relativamente bem. Todos falavam, tá melhor aqui. Tanto que eu lembro que a minha família veio me visitar 12 anos depois que eu estava aqui, que eu não tinha ido no Brasil mais. Então eles vieram me visitar exatamente nessa época, em 2012. Ou seja, o Brasil estava um pouco melhor, financeiro, estava mais acessível, né? Então muitos falaram, cara, eu vou ficar aqui passando isso aqui, vou para lá, passar dificuldade, eu passo no meu país. Muitos pensavam assim. Eu não pensei assim porque eu tomei a decisão de ficar aqui. Até voltando aqui no assunto do começo desse pessoal que chegou em 2000, 99, 2000, por que eu tomei a decisão de ficar o quanto antes? Quando eu cheguei com a minha esposa, eu via que todos aqueles que estavam aqui não esqueciam o Brasil e não conseguia largar isso daqui. Eu tinha esse cara que me ajudou a vir, por exemplo, ele chorava todos os dias pelo Brasil, mas ficava naquele negócio, mas como que eu vou largar isso aqui para mim ir embora? E eu percebi tudo isso e eu cheguei com a minha esposa e tive uma conversa com ela. Falei, olha, eu percebi que as pessoas não são felizes aqui. Muitos deles não são felizes. Por quê? Porque quando você tem dois corações, um lá no Brasil e outro aqui, você fica dividido e você não cresce nem aqui nem lá. E as pessoas mandavam tudo que ganhava para lá, mas não usufruía do que estava lá porque não estava lá. Sim. E aí eu cheguei na minha esposa e falei, nós precisamos tomar uma decisão. Ela, eu não vou embora mais não, eu quero ficar aqui. Isso tinha uns 2 anos que eu estava aqui, 2 anos e meio. Então, com 3 anos que eu e minha esposa estavam aqui, nós tomamos a decisão de que a gente não voltaria mais para o Brasil, para morar. E isso foi uma ajuda, foi uma decisão muito importante na minha vida, porque eu fui não viver a América, mas eu vivi, sabe? Eu não fiquei naquele negócio, todo mundo vai embora. Até mesmo porque o Brasil começou a ficar tão caro as coisas, e eu falava, eu não consigo ter uma vida lá, por mais difícil que a vida esteja aqui, eu não vou conseguir ter essa vida aqui lá no Brasil, que é uma realidade até hoje. Né? E só piora. Exato. Só Meu irmão tem imobiliário no Brasil, sempre trabalhou com imobiliário, e eu lembro dele falar de... Quando ele veio passear aqui a primeira vez, ele atendia alguns clientes e falava, não, essa propriedade é 1,5, 1,6. Eu falava, isso é 1 milhão, não sei o quê. Ele falava, eu falei, não, você não consegue ir embora para o Brasil, não. E se não fosse aqui, você não teria oportunidade de empreender. Porque no Brasil, dificilmente você ia conseguir empreender nessa área de landscape, né? Porque os maquinários são caros, tem que fazer um investimento muito grande. Então, você também teve uma mudança na sua vida, né? Porque você saiu de um vendedor de uma loja de sapato para um empresário.
Né? Assim, num espaço curto de tempo, né? Não foi Exato. assim 10 anos, 15 anos, né? Foi num espaço menor que aqui te deu a oportunidade de você poder até descobrir esse lado seu, né? De ser o empresário, né? Então, essa diferença que tem entre o Brasil e os Estados Unidos é muito grande. O cara fala assim, pô, eu vou montar uma empresa. Não é tão simples assim. Para você abrir, já começa com custo, contador, a despesa altíssima, local. Se você for fazer investimento de material, não é tão simples hoje, né? Ferramenta e tudo. É bem diferente isso também, né? Você também E sentiu aí a mais gente- confiança aqui, né? Com certeza. E a gente aprende, a gente vê resultado, né? Parece que no Brasil a pessoa trabalha e não vê um O resultado dinheiro não financeiro. rende. O dinheiro não rende. Exato. Aqui, por mais que você passe por dificuldades, você vê o resultado. Né? E eu aprendi muita coisa aqui. É claro, um jovem, eu ia aprender de alguma forma, mas eu acho que eu aprendi muito mais do que eu imaginava. Eu escutei do meu sogro estava aqui conosco ano passado, inclusive, tem 86 anos, muito lúcido, e todas as vezes que ele veio aqui, principalmente as últimas 3 vezes que ele veio, que foi nos últimos 4 anos, ele falou, cara, eu nunca vi uma pessoa crescer tanto em fazer tudo, porque eu sou um cara muito fácil de aprender, né? Eu sou um autodidata e Deus me deu esse, sei lá, se é dom, o que você quer chamar, mas eu aprendo as coisas muito fácil. Tanto que a minha companhia hoje de construção faz tudo. Por que eu faço tudo? Não é porque eu tenho a mão de obra de outras pessoas para fazer, é porque se precisar, se faltar essa mão de obra, como tem faltado, tá muito escassa a mão de obra aqui, principalmente de qualidade, quem sabe fazer, eu sei entrar e fazer. O nosso forte, por exemplo, é remodelagem de banheiro. Eu sei fazer tudo no banheiro. Então, se faltar aquilo ali, eu vou e faço. Eu tô rindo aqui porque Você sabe o que eu já tô pensando, né? Por isso que eu cheguei. nós rimos, é que a gente pensa igual, sabe que a gente... Já estamos rindo. Uma coisa é o tipo de Esse serviço... brasileiro que tá chegando agora. Os caras chegam que é... Vamos falar disso? Vamos falar? Por alto, né? Vamos desabafar um pouco. Cara, tá difícil essa mão de obra, porque é o seguinte... o pessoal que tá chegando agora mudou o tipo... Mudou o tipo de brasileiro que tá chegando agora. Eu não posso falar dos outros países, porque Sim. eu tenho mais contato com o brasileiro. Mas... antigamente o pessoal chegava aqui, ele quer trabalhar, vem no gás, quer cair no meio da construção, quer limpar a janela, limpar a casa, whatever, qualquer aparecer. coisa, e não quer saber, vai pagar quanto? Tá bom, vamos trabalhar. Agora, o pessoal que chega agora quer escolher o trabalho, quer escolher o horário, Valor. quer escolher quanto vai ganhar. Já chega do Brasil falando, não, aqui se paga tanto, né? Exatamente. Não, eu pesquisei na internet e fala que aqui em Atlanta paga 200 o dia. Mas o cara não sabe, Não sabe nem bater um furar uma madeira, ele não sabe usar uma serra, ele não sabe ligar sei lá, um aparelho na tomada, não sabe usar uma ferramenta E muitas das vezes fala que sabe. para pegar o trabalho. Todo helper, né? Você vê... Por isso você riu, né? Claro. Porque o desespero... Não, eu faço tudo. Quando chega nós, fala, meu amigo, não sabe fazer. Não sabe. Tanto é que tem esses grupos que a gente vê, praticamente esses grupos virou uma agência de trabalho. Porque todo dia... Eu nem tô mais, hoje, porque é muito incômodo. Disponível hoje, disponível amanhã. E quando você pega a pessoa para trabalhar, você fala, cara, que bosta, por isso que tá disponível. E sabe também o que tem acontecido? Algumas dessas pessoas, desses imigrantes que estão chegando agora, para mim essa já é a terceira mudança, né? Então teve o pessoal da minha época, depois de 2007 até 2010, 2011, e agora o pessoal que chega, alguns já falam inglês, vem de uma outra, vou dizer, de uma outra classe social talvez, e essa pessoa chega com, na mente dele, eu não vou ralar, eu já consigo pegar um trabalho ali. O pessoal pega trabalho de construção. Eu pego o rapaz ali que sabe fazer e pronto, eu pego o trabalho e passo para ele. Ou eu monto ali a minha van, compro uma van aí financiada ou o que seja, e aí eu monto um grupo e sei mais ou menos como que faz, mas eu pego alguém aqui que faz e eu pego o trabalho do cara. Sabe o que dificultou para mim, que sou
que tem a companhia, eu sou empresário já há muito tempo, o que dificulta para mim é que essa pessoa, ele aprendeu a dar o preço, o valor para o cliente direto, e ele acaba chega em mim e cobra, no trabalho que eu faço de reforma, ele cobra todo o dinheiro que eu cobrei do cliente. Ele sabe disso hoje já. Fala, vou dar um número aqui para a gente entender melhor. Pô, esse banheiro aqui é $5.000. Aí ele chega em mim e fala, eu cobro você $4.500 para fazer esse banheiro aí. E fica com a comissãozinha. Ele sabe que ele pegou o dinheiro tudo. Vale a pena para mim passar para ele o trabalho? Não, por isso que eu aprendi a fazer tudo. Porque numa dessa eu entro para dentro do banheiro e faço se eu estiver precisando. Sim. Graças a Deus hoje, eu tô cansado, mano. 23 anos trabalhando ralado, eu tô cansado. Então hoje eu não quero pôr a mão mais. O meu alvo é esse, é não colocar a mão mais para trabalhar. Lógico que se necessário for, eu faço alguma coisinha ali. Mas, então, a gente precisa do profissional que vai ali, aprendeu e ganha o dinheiro dele, eu ganho o meu e o cliente sai satisfeito também. Então, essa hoje está sendo a guerra aqui. E o difícil é o profissional, que a gente tem visto, né? O Leandro aí tem uma experiência grande. O profissional começa, ele aprende um pouquinho e ele sai desse mercado. Ele não quer mais estar trabalhando, ele quer estar sempre montando equipe. Quando você olha, o mercado tem 50 pessoas querendo montar equipe, faltando mão de obra, e às vezes o serviço que tem no mercado é uma bosta. Quantos serviços você já pegou para refazer cagada? E faltando conhecimento de verdade no que está fazendo, né? Igual o cara começa a trabalhar com, sei lá, com um plumber. Tô tentando lembrar, o encanador. O cara começa a trabalhar com um cara que é profissional, encanador, tá aqui há 20 anos, o cara chegou mês passado, começou a trabalhar, trabalhou um mês, aí acha que já sabe tudo. Aí já quer trabalhar direto pro cliente, pro americano, pro brasileiro, enfim, pro cliente final. Cara, sem estar preparado, sem saber tudo, sem ter todas as ferramentas. O cara não tem seguro, o cara não tem... Nós que temos experiência, tem desafios na construção, que você chega lá e fala, e agora isso aqui? Tem os desafios. Imagina esse que chegou agora, 2 anos. Claro, eu entendo, eu não quero que o imigrante que chega agora rala como eu ralei, passe o que a gente passou. Não é nada disso. Até mesmo porque nem eu quero ralar mais, eu acabei de dizer isso. Mas tudo tem o seu tempo. É um processo, né? É um processo, essa é a palavra. E muitos deles não querem viver esse processo. Exato. Só que muitos deles estão passando dificuldades também. Na hora que a coisa aperta, aí passam dificuldades. O help que quer ganhar aí $300, eu mexo com janela e o help de janela ganha $350. Um cara para manter 5 funcionários ganhando $350 ou $300 por dia, nossa, como é que ele vai fazer? Tem que ter muito serviço. Aí agora que chega o inverno que não tá tendo muito trabalho, você vê help aí. Essa semana eu escutei um falando que até suicidar estava querendo. Nossa. Porque o cara entra em desespero quando ele vê que não entrou os $300 dele por dia. Mas ele precisa de entender que $300 é muito dinheiro, mano. Bastante. Que você vive relativamente bem nos Estados Unidos, ganhando $750 por semana. É a realidade de muito americano aqui. Tô querendo que o brasileiro imigrante ganhe isso? Não. Nós somos guerreiros, vencedores. O brasileiro ele é empreendedor por natureza. Por isso que o cara que chega fazendo help, em 1 mês, 2, ele quer ser patrão. Isso tem uma vantagem nisso. Mas tem que tomar cuidado com o processo, porque a realidade da América, ela derruba o cara e ele vai embora. A gente não tem nada contra o cara crescer, vir, ter a empresa e tudo mais. Mas o tipo de... A qualidade do produto final que o americano exige, cara, você não pode fazer de qualquer jeito. Exatamente. O cara tem que chegar já, pelo menos sabendo falar inglês, né? Para se comunicar com o cliente. E tem que saber o que ele está fazendo, cara. E é difícil isso para quem não está aqui já, passou por esse processo para aprender, porque... O cara acha que vai falar com o cliente é só falar oi, tudo bem? Não é, tem muito termo técnico, cara. Exato. O Leandro foi num lugar comigo e a gente estava com uma outra pessoa. A pessoa fez uma pergunta, a pessoa respondeu yes e o cliente ficou assim. Eu não perguntei isso. Que legal. Cara, foi entende muito, só um pedaço da frase e acha que ficou aquele silêncio no ambiente. Porque o cliente ele fez uma pergunta técnica. Já fica ruim. E foi difícil, porque a resposta, sei lá o que a pessoa entendeu.
Então, entendeu? Mandou um yes. Aí o cliente, tipo, travou. Aí o que aconteceu? Não fechou o serviço. Não fechou o negócio. Não fechou. O americano, não sentiu ele firmeza. quer credibilidade. Ele sentiu quer firmeza. entender que você entenda aquilo ali. Ele quer ter segurança daquilo. Principalmente hoje, que tem muita gente batendo na porta dos americanos para pegar trabalho. Então, rapaz, o que mais acontece comigo é a minha empresa, nós trabalhamos e a gente exige 50% do cliente para começar o trabalho, para fechar, esse down payment. O que eu mais escuto é cliente americano falando: rapaz, você tem certeza? Porque o fulano veio aqui uma vez e fez isso e nem terminou o trabalho e foi embora com o meu dinheiro. E aí eu mostro toda a credibilidade da nossa empresa, as nossas redes sociais. Eu tenho referências de clientes que se tornaram amigos meus, que me convidam para a gente jantar, para a gente sair, porque se eu estou fazendo uma reforma na casa de um cliente, eu fico ali semanas. Então, queira ou não queira, eu chego lá, o cliente está tomando café. Então, acaba tendo um contato com o cliente. E muitos desses viraram meus amigos. Então, isso é credibilidade. Né? E que a pessoa que chegou agora, ele acha porque ele aprendeu inglês, um pouco de inglês, ele já chega e tá resolvido o negócio. E não é bem por aí. Então, mudou, né? Esse imigrante mudou. Muitos vêm já contratados por outras empresas. São realmente pessoas estudadas, tal, que é uma minoria, viu? A gente acha que minoria. É uma minoria. Até mesmo a localidade das pessoas que vêm do Brasil mudou. Antes era goiano. Depois, né, teve um pedaço que foi o pessoal do Pará. Agora, muito paulista e carioca. Agora o que chega aqui é paulista e pessoal do Rio de Janeiro. Raramente você vê um aí chegando de Goiânia, de Goiás, de Minas, né? Em Minas é mais pro norte. Misturou muito hoje, né? Antes aqui era só goiano, então misturou muito isso aí. E você acha que o pessoal que, igual você falou, o pessoal que vem pelo México, até o pessoal que vem como turista e fica ilegalmente, você acha que o pessoal sofre algum tipo de preconceito no mercado, assim? Ou é mais rixa mesmo de brasileiro, porque o cara tem documento, outro não tem? Você acha que isso influencia pro profissional? Ou não? Você fala com o americano? Olha, eu coloquei uma regra na minha vida, aqui como imigrante, de que eu não daria ouvido ou ter olhos para essa discriminação. Até mesmo porque a minha aparência é de um imigrante. Ele vai olhar para mim e ele sabe, ele vai achar que eu sou indiano. Ou ele vai achar que eu sou indiano ou mexicano. É indiano, não. Mexendo com landscape, o cara falou, isso aí é mexicano. Não, quem olha vai falar é indiano. Exato. Então, assim, eu coloquei uma certa blindagem em mim para mim não sofrer com isso. Eu tenho amigos, vou dar um exemplo, um casal de amigos meus, eu vou numa academia aí, que é um clube lá, muito bom. E eu convidei eles uma vez para ir comigo, vamos lá, para vocês relaxarem e tal. E a gente entrou, tava na jacuzzi e a esposa desse amigo meu tava lá e tinha duas jacuzzi, uma lá e outra aqui. E o americano chegou, olhou na jacuzzi e não foi na jacuzzi que ela estava, foi do lado. Ela falou, não entrou porque é um racista, tal. Eu falei, não. Não pensa assim. Você está diminuindo só você. Você não está falando que ele é errado. Você está só se diminuindo. Não precisa fazer isso. Ele decidiu entrar na outra porque está mais vazio. Lógico. E pronto. Então eu penso dessa forma, sabe? Claro, eu já teve algumas vezes que americano às vezes quis usar dessa questão, você é um imigrante, você tem sotaque no seu inglês, tal, e querer usar disso. Mas eu aprendi um pouco do inglês exatamente para mim poder, peraí, até aqui você chegou, agora daqui é o seguinte, por que você está me tratando dessa forma? Que diferença tem eu de você? Até mesmo porque aqui na América não existe isso, né? Nós estávamos conversando agora de que eu posso ser o jardineiro que estou cortando a sua grama lá e ganhar mais dinheiro do que o dono da casa. Então, o americano sabe disso. Por isso que ele trata todo mundo de igual para igual. O brasileiro não sabe fazer isso. Não. O brasileiro, infelizmente, trata não como sabe bandido, fazer né? O isso. cara Exatamente. pega um pedreiro lá, pô, o Fala, cara fica tadinho, é um desconfiado, pedreiro. né? Tadinho, é um jardineiro.
né? É isso mesmo. E, infelizmente é uma realidade. Tranca a porta aí pro cara não entrar dentro de casa. Aqui ou no Brasil? No Brasil, né? Não, o Essa brasileiro discriminação, em geral, né? Aqui, depois que ele tá aqui um tempo, ele vê que, peraí, velho, eu tô dando bobeira, né? Porque aqui todo mundo é igual. Não, eles te respeitam, igual você falou, você está fazendo uma obra na casa dele. O americano, ele olha você com outros olhos. Vou usar o Leandro como exemplo aqui, porque até a linguagem deles de entendimento é diferente. Eu brinco muito com o Leandro o seguinte, ó, será que essa casa é a casa Kinder Ovo? Porque quando você abre, tem uma surpresinha. Cara, ele foi falar isso para a americana, ela ficou... Olha, me desculpe, porque tem uma surpresa, não era para isso ter acontecido. O Leandro, não, eu tô só brincando com você. Cara, pra você ver que ele deu exemplo para ela e ela ficou assim, olha, desculpa, eu tô te dando trabalho, não era para isso ter acontecido. Então, olha o pensamento deles, cara. Foi no banheiro que a gente estava fazendo aqui perto, a gente abriu o teto, porque tinha que remover uma caixa que tinha... Não lembro o que era, que tinha aquela caixa lá. Sabe esse box que faz no canto da parede? Enfim, a gente removeu e tinha um cabo lá que não era para estar lá. E aí eu falei para ela, ó, esse cabo aqui a gente vai ter que mover e tal. Aí, como a gente sempre fala dessa do Kinder Ovo, né? Eu falei, ó, mas não se preocupa não, a gente tá acostumado. É tipo um Kinder Ovo, a gente só sabe na hora que abre e tem sempre uma surpresinha. E ela ficou preocupada, né? Ela ficou assim, desculpa, não sei o quê. Mas era só uma piada. E depois ele chamou, ela falou assim, tem mais alguma coisa que... Mas assim, pela situação, com a preocupação da gente que estava fazendo o serviço. Né? Então você vê que eles têm uma preocupação. Por exemplo, você vê que as pessoas vão... Você falou de limpeza de casa. Quantas casas as pessoas vão fazer o serviço de limpeza e a pessoa tá lá, te pede desculpa porque ela não limpou a casa. Para te receber. Não deu organizado, né? Ela fala, você me desculpa, eu não lavei a louça, eu não tive tempo de arrumar isso. Ou você tá limpando e a pessoa tá limpando junto com você. Pô, ela tá te pagando para você limpar a casa dela e ela te pede desculpa porque ela não pôde organizar ou limpar. Então é uma cultura, né? Fantástica, isso né? se resume em uma palavra que se diz respeito. Você tem respeito pelo próximo, você tem respeito por aquela pessoa que está dentro da sua casa trabalhando, porque aquela pessoa que está dentro da sua casa, ele não é um empregado seu. Ele está ali trabalhando igual você vai sair e vai fazer o seu trabalho lá fora daqui a pouco. Então o americano ele entendeu isso muito bem, né? Por exemplo, a minha filha fez 16 anos. Ela trabalha em uma lanchonete, ela trabalha no Chick-fil-A. Ela decidiu trabalhar. Não precisa. Graças a Deus, minha filha hoje não precisa trabalhar. Mas ela decidiu. Não é pelo dinheiro, é porque isso engrandece a pessoa. Ela vai aprender e tal. E o americano tem muito isso. Nós temos clientes aí milionários, médicos milionários, que as filhas trabalharam em lanchonete e estudavam as escolas mais caras da Geórgia. Então, o brasileiro vê isso como uma certa... mas que dia que você vai ver um milionário lá trabalhando numa lanchonete? Quando o Obama era presidente desse país, a filha dele trabalhava numa lanchonete. Então, são questões culturais. Tá, é uma coisa que eu não sabia. E não tem nada demais, né? Não, é engrandecedor. O Miguel, o filho do Leandro, tá querendo trabalhar. Não é questão só não é que ele precisa, mas ele... já vê como é que as coisas funcionam e vê a importância de trabalhar. No high school, eles já estão falando, vou começar a trabalhar em tal lugar. Isso é legal, né? Eu tô trabalhando na lanchonete lá perto de casa, não sei o que. Isso é da cultura deles já de começar a trabalhar cedo, que, cara, isso pra mim eu acho que é lindo, cara. Eu me emociono de ver, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu vendia picolé na rua, eu tinha 8 anos de idade. Né? Até às vezes, muitas das vezes, por necessidade. No meu caso nem era, porque... assim, minha família nunca foi rica, mas eu nunca passei fome nem nada. Meus pais, graças a Deus, me sustentaram a família, enfim. Mas eu queria ter as minhas coisas. Então, com 8 anos de idade, eu ia vender picolé e eu gastava o dinheiro com videogame, com besteira. Porcaria. Mas eu já trabalhava. E quando eu cheguei aqui, que eu vi essa cultura de que a criança, porque são crianças com 14 anos, você já pode trabalhar aqui. Já pode trabalhar, falava, nossa, cara, isso é lindo demais de se ver. Eu tenho visto o seguinte, o americano, no geral, ele é trabalhador, é um povo trabalhador, sim. Eles pagam muito para não ter o trabalho ali de limpar a casa, mas eles também cuidam do jardim deles, mas o americano, ele é trabalhador, ele levanta cedo, ele vai, ele é
bem trabalhador. Claro que tem as exceções, né? Mas você estava falando sobre o imigrante que vem pelo México ali, ele sofre, né? Tem a dificuldade maior, tem essa discriminação. Mas deve ser mais com o brasileiro, né? Que você vai falar aí agora olha, também, né? O brasileiro quando sabe que o cara veio assim... Na verdade, o mexicano aqui, ele não é bem visto, né? Infelizmente. E porque ele não é bem visto, talvez pelo americano, não todos, óbvio, o brasileiro acaba também olhando ele diferente. Uhum. O que eu acho muito errôneo, porque para mim o povo mais trabalhador que tem dentro desse país é o mexicano. Com certeza. O povo trabalha, mano. Trabalha mais do que o próprio brasileiro. Verdade. Então, tem que ter um respeito, né? Uma honra sobre esse povo. Mas eu acho que isso tudo são questões de cultura, né? Hoje eu não aconselho ninguém vir pelo México. Quem vem do Brasil vir pelo México. Tem muita gente aqui que veio pelo México que está sentindo peso hoje, porque essas pessoas vieram atravessando uma fronteira ilegal e tem filhos que cresceram aqui e eles não vão conseguir se legalizar tão fácil. Então, precisa pensar lá na frente, né? Principalmente você que está vindo para ficar aqui. Então, você precisa pensar. É claro que cada situação, né? Tem gente que está numa situação tão delicada no país dele que precisa vir para cá, porque qualquer forma que ele vier, qualquer forma que ele estiver aqui dentro, está melhor do que se ele ficar lá. Mas precisa ser pensado isso. Eu tive vários problemas aqui por estar ilegal algum tempo. E não foi fácil, cara. Não foi fácil. Aconteceu de andar sem drives, de não ter drives license e paguei o preço por isso. Então, você até falou, né, dessa mudança, né? Quando você chegou, até a forma, ninguém falava dessa questão de imigração, não era nem um assunto, né? Enfim, se vivia tranquilamente. Teve o episódio do 11 de setembro, aí você falou que as coisas mudaram drasticamente, né? E cada ano vem se apertando, né? Eles vêm apertando o cerco. Então fica legal mesmo não recomendar as pessoas virem, né? Porque elas vão perder um benefício que, se a pessoa vier direitinho, cumprir todas as obrigações que tem, né? Porque é um país que vai dar oportunidade para aqueles que estão... Claro. Legal, né? Que é o que a gente tem falado para as pessoas, né? Que a gente tem orientado, né? Então, é muito mais difícil, né? A pessoa hoje que chega aqui totalmente ilegal, ele não vai conseguir ter principalmente em Atlanta, né? Não vai conseguir ter uma carteira de motorista. O tanto que precisa de uma carteira de motorista aqui nessa cidade. Tudo é carro, né? Tudo aqui é longe, tudo você tem que andar. E aí chega um ponto que a pessoa talvez precisa de fazer isso e vai fazer isso sem carteira e aqui a lei funciona. Se a polícia pegar, ele vai ser preso. Na melhor das hipóteses, ele vai tomar uma multa, vai ter uma corte muito pesada e vai só complicando a situação dessa pessoa, né? Então já é difícil você viver fora do seu país, já é difícil você viver como imigrante. Se você vem ainda totalmente errado, fica pior. O cara não fala a língua, não tem uma habilitação, aí consequentemente fica com dificuldade de montar crédito, né? Tudo vai puxando. Você vê a dificuldade, o cara chega aqui ilegal, ele não consegue pôr uma conta de telefone celular, a dificuldade o cara vai ter. Porque às vezes tem gente que vem, não tem visa e não tem nem passaporte. Tem gente que vem sem passaporte. Nossa. Exato. Tem mesmo. Sem passaporte, Rapaz, né? É muito delicada a situação. Mas olha, eu também vejo com muita misericórdia muitas dessas pessoas, porque talvez não tenham uma opção, né? Sim. Se você olhar hoje o que acontece na Europa, no Oriente Médio, tanto de pessoas lá que vai embora para outro país e melhor qualquer coisa que ele tiver fora do outro país está melhor do que onde ele estava. Então, tem muita gente aqui dessa forma também. Sabe? A única forma que eu queria crescer era indo embora do meu país, não estou dizendo eu, mas muitas pessoas pensam assim, eu morava lá no Nordeste do Brasil, não tinha perspectiva de vida nenhuma e eu vou embora para os Estados Unidos, qualquer jeito que eu chegar lá vai ser melhor. E realmente vai ser. Sim. E infelizmente é uma realidade. Não, isso que eu ia falar, uma coisa a gente tem que falar e é verdade. A realidade de viver aqui, mesmo estando ilegal e viver numa situação dessa no Brasil, é muito melhor, porque o cara vem para cá. Vamos dizer que veio para cá pelo México, da forma mais ilegal que tem, atravessando a fronteira, e tem gente que vem pelo Canadá também. O cara começa a trabalhar, ele consegue comprar um carro
se ele trabalhar todo dia bonitinho, depois de 3 semanas ele já consegue comprar um carro. Porque aqui você compra um carro com $800, você compra um carro. Você viu a lista de E mesmo que ele não compre à vista, né? Tem essas pessoas que vão, ele vai fazer um ajudar o pagamento outro. semanal. Cara, O cara e vai ele segurar o consegue documento do carro, ele vai pagar um valor Olha, absurdo. alugar o Mas, enfim, espaço dele e tudo. Existe uma realidade, né? Eu talvez sou a pessoa mais longe para falar da realidade do Brasil, porque eu estou há 23 anos longe do Brasil, eu não sei, mas vestuário no Brasil, roupa no Brasil, tem gente que não tem roupa, pô. é caro. Tem gente que não tem roupa, mas é caro para você que tem condições de comprar. E aquele que não sabe nem o que é roupa. Porque existe muita gente lá que não sabe o que é roupa. Nós já mandamos camisas aqui que meu sogro e minha sogra vêm e leva. Deu pro fulano lá, o cara chorar porque ganhou uma camisa usada, mano. Deus. E aqui ele não vai ter essa dificuldade. Não. Por isso que muita gente sai de lá e vem nadando, vem passando o que tiver que passar, porque ele sabe que chegar aqui ele vai ter roupa, ele vai ter comida, ele vai ter um lugar para morar, vai ter o carrinho, ele vai ter sonho. E o sonho é muito importante para o ser humano. O sonho que mantém o ser humano vivo. E por isso que muitas pessoas vêm. Volto a dizer, eu não defendo, venha pelo México, faça isso, até mesmo porque agora piorou, né, a situação. Piorou a situação de passar pela fronteira e cobram um absurdo. Um Pessoas risco, né? lá, O cara eu já vi morrer, pessoas né, lá pô? vender apartamento para vir pelo México, cara. E não dá certo. A pessoa, como acontece, tem muita E aí gente que cai não dá. naquela realidade aqui, né? De chegar aqui é difícil, você precisa da pessoa, até para ir comprar um papel higiênico, você precisa de alguém para te levar quando você chega aqui. Olha só, e aí a pessoa se sente humilhada, vai mexer lá no íntimo, na emoção da pessoa, no emocional da pessoa, e aí isso pode deixar sequelas. E o cara fala, pô, eu vou embora disso aqui, ou agora como que eu volto, isso e aquilo. Então, tem que ser muito bem pensado, e para finalizar, tem que ser muito bem orientado por nós que já estamos aqui. Eu acho que nós precisamos realmente falar a realidade, doa a quem doer, e falar o lado bom também. Então, eu tenho amigos que querem vir para cá, que falam, eu falo, cara, aqui é assim, assim, assim. Porque nós falamos até mais cedo. É bom a gente estar esperando só coisa positiva. Ninguém está preparado pro. Ninguém quer ouvir coisa ruim. O cara fala, pô, mas vocês estão aí bem pra caramba e tal, e na minha vez deu isso, você não quer. Fala, cara, a América, ela é pra pessoas fortes. Fortes, primeiro, psicologicamente. Eu sempre falei pra ele, Joe, e aí, pô, tô com dor. Minha amiga, a gente toma um remédio e fica zero. Você dorme meia horinha, 1 hora, você tá... Agora isso aqui, ó, você trabalhar a cabeça... Minha esposa fala uma Não é frase fácil, não. excepcional que ela diz, a América não é para qualquer um. Não é. Não é, cara. Ah, você fala isso porque você tá aí? Não, mano. Se eu te contar coisas que eu passei aqui, você fala, mano, como que você aguentou? Conta. Como que você aguentou passar por isso aí? Olha, por exemplo, eu fui preso aqui. Olha aí. Minha driver's license venceu em 2009. Tinha vencido em 2009 da Geórgia. Porque era muito fácil você tirar a driver's license aqui, renovar a driver's license. Inclusive, eu nunca concordei com a questão de que você tem um documento de um local e você não tem o direito de renová-lo. Podem tirar o direito de você tirar o documento, mas depois que você tem que ter o O direito. seu direito adquirido, renovar, né? né? Você já tem, né? Exato. Isso mostra que o sistema imigratório americano é um caos. Eles tentam organizar, mas não conseguem. Porque esse é um país de imigrante e vê gente de todo jeito, né? De todas as formas. E hoje, para controlar isso, para eles é complicado. O que pesa para os imigrantes hoje que precisam ser legalizados, porque eles vai só protelando isso e nunca conseguem uma anistia ou o que quer que seja. E tem pessoas que estão aqui há muitos anos, que estão ilegais, que têm muito menos direito de quem está chegando agora, há 3 anos. Olha só, para você ver que Bizarro, né? É não faz bizarro, muito né? sentido. É bizarro, né? Então a gente tirava a drive aqui, era muito fácil. Você renovava aí, não pedia nada. Chegava lá e só tirava e pronto. Você foi no Kroger, né? Você é do mercado. Rapaz, eu lembro que no Kroger tinha um guichezinho lá que você podia chegar lá e renovar. Falou, preciso renovar minha drive, não tive tempo de ir lá na drive license, beleza. Eu entrava no sistema lá e renovava, nem era sistema, fazia no papel para depois a pessoa mandar o papel lá para a drive. Na época que você chegou aqui, até o Social Security era para todo mundo. Ainda já estava acabando nessa época, mas teve alguns amigos meus que chegou comigo que em alguns outros estados estava tirando. Então o que alguns amigos meus fizeram? Saíram do país, foram no Brasil e quando voltaram por esse estado para pegar um A94 lá e lá fazer o trâmite para ter o social.
Depois, eu acho que em 2007, se não me engano, ou 2005, abriu um período, olha só, para você ver, mas isso comprova essa questão imigratória nos Estados Unidos toda complicada. Que as pessoas que chegavam nos Estados Unidos ainda para passear, pegavam social na entrada. Teve pode ler sobre isso. Chegava e ele pegava o social circuito, porque ele precisava tirar a drive e só conseguia tirar a drive com o social. Então, o governo americano dava um social circuito para a pessoa no aeroporto. Eu tenho vários amigos que pegaram social. Faz sentido demais o que você está falando, porque agora, para quem quer tirar a driver's license e não tem o social, você tem que ir lá no social, eles têm que te dar uma carta dizendo que você não tem social, para você poder levar na driver's license e tirar a tua driver's license. Exatamente. Então, aí minha driver's license venceu em 2009, na crise, meu irmão. Aí muitas pessoas perguntavam para mim, por que você não foi no outro estado tirar? Porque você pode tem alguns estados aí que dá driver's license pro imigrante. Então, em 2009, não tinha dinheiro nem para comprar a janta direito. Nossa, eu ia gastar para ir num outro estado tirar. Então, não tinha condições. O que eu fazia? Tinha que dirigir sem drive, com a drive vencida. Quando ela vence até um ano ali que está vencida, o policial ele vai entender que talvez você não teve tempo de ir lá, e ele te dá um warning e beleza. Quebra o galho, né? Quebra Dependendo, ele vai te dar uma... se ele não for tão rígido, né? Aí eu me lembro que eu acho que foi em 2011, já tinha o quê? 2011, já tinha aí quase 3 anos que eu estava dirigindo com a drive vencida. O policial me parou, eu estava nesse dia indo para Boston, eu ia para Boston, então eu tinha ajudado a minha esposa a fazer uma faxina numa casa, e eu estava indo para casa para ir para Boston, que ia ter um congresso da igreja lá, e no caminho para minha casa a polícia me parou. Nossa, tava correndo? Não, rapaz. Sabe o que foi que aconteceu? O que era? A minha placa, a placa do meu carro estava no mês de vencer. Não tinha vencido, mas estava no mês, né? O policial parou só para checar. Olha só. Ele não precisava ter parado, né? Não precisava. Porque ele deve ter puxado, pelo menos deve ter visto alguma coisa. Né? Mas ele deve ter visto, pô, tá no mês de vencer, né? Eu vou parar esse cara. Sei lá, mano. Nessa época aí foi... É porque também tem o stickerzinho que muda a cor, né? Exato. Daquele mês lá muda a cor todo ano. Essa foi a primeira vez que me parou. E ele parou, e aí ele checou e falou, sua drive. Aí eu... Tentou. Say what? Drive license, viu que estava vencida e tal, foi lá no carro, voltou, pediu para me descer do carro, me algemou ali e me prendeu. Nossa. Minha esposa estava grávida. Direto, Olha só. Direto. Minha esposa estava grávida. Olha só para você ver, é quando eu falo, será que você que está querendo vir do Brasil, você encararia tudo mesmo que você fala que encara? Porque isso é encarar, cara. Você acha que foi fácil para mim ver minha mulher grávida, chorando, e o policial me algemando? Com a camiseta, um frio, mano, um frio. E ele colocou eu dentro e tentando acalmar a minha esposa. Calma, a senhora tá muito nervosa, tudo bem, a gente só vai levar ele pra cadeia. Olha... Vai cair na cela dos negão lá, mas tá tudo certo, fica tranquilo, não vai ter problema nenhum. A gente dá risada, né, pra você ver. Eu poderia pegar duas vertentes dessa história e fazer ela muito triste ou dar risada, né, E será que você que está querendo vir para os Estados Unidos daria risada ou choraria? Não foi fácil para mim. É legal. Claro que não foi fácil. Isso é legal. Porque às vezes o cara fala, eu topo tudo. Será que você vai topar uma bocada dessa? Tá preparado? Exatamente. Chegar lá, olha só. Eu brincava com os amigos meus, que às vezes eles bebiam aí, saíam. Isso no começo. Gente, se vocês forem presos, o feijão lá é doce. Toma muito cuidado com esse negócio. Porque, pô, feijão doce para brasileiro é uma tristeza, né? Uma bosta. Cara, esse dia eu fui preso na hora do almoço. Na hora que eu entrei, que eu vesti aquela roupa listrada, não era uma laranjada. Voltou ainda? Chegou nesse... Quando você vai preso, você tem que colocar. Porra. Entrei na cela, vieram servir o almoço. O que tinha lá? Feijão doce. Feijão doce, cara. Puta que pariu. Ô, rapaz. Eu falo isso hoje rindo, mas, pô, eu chorei. Algumas vezes eu chorei. Porque, cara, eu era um cara honesto. Minha mulher tava grávida e, sabe? Isso foi a primeira vez. Aconteceu a segunda vez também. Porque eu não conseguia ir tirar carteira em outro estado. Então, aí, por exemplo, pegou a primeira vez. Segunda vez, aí eles vão ficando com raiva de você, mano. E fica no seu histórico, né? Fica no histórico e eles vão ficando com raiva de você. E a segunda vez foi por causa de quê?
Deixa eu ver se eu lembro aqui, rapaz. Correndo também? Eu tentei apagar. Não, nenhuma das vezes foi speed. Nenhuma das vezes. Eu tô tentando apagar isso da minha Porque o mente. Gustavo tá acostumado com as minhas experiências, que foi tudo porque eu tava correndo O Leandro, demais. bicho, puta que pariu. O Leandro, velho. O Leandro é recordista, velho, comprou o carro esses dias aqui, nem tirou o carro da casa de quem ele comprou, o cara já catou ele na esquina, porque ele tava correndo. Ah, no Falei, dia da puta caminhonete. que pariu, velho. Mas aí tem algo pra mostrar, né? Você chega lá, você tem sua drive, você vai tomar uma multa e Quase tal. que ele se fudeu, que ele não tava sem seguro, ainda bem que ele fez o seguro. Não, Ele fiz pegou seguro o na carro, hora tá? que eu peguei. Essa foi a última vez que me pararam, que eu fui uma cidade que fica 1h30 quase daqui, quase no Tennessee, pra comprar essa caminhonete que você viu. Eu peguei a caminhonete e tu tem que fazer o seguro até antes mesmo de tu comprar, às vezes. isso, Porque exatamente. se tu for pego sem seguro, cara, aí é cadeia mesmo. exato. Então eu peguei, não tinha placa, não tinha nada, porque não era. Acho que era quase 8 horas da noite. Eu, antes de sair da casa do cara, eu já fiz o seguro e saí. E fui parado lá no centro da cidade, porque eu tava rápido demais. Eu tava cansado, tava louco pra chegar em casa. O Aquiles foi comigo no meu outro carro pra trazer Cara, pra ajudar a você tá trazer. sem placa, Cara, correndo. Foi assim, ele me viu vindo e viu que eu não tava correndo. Era 45, eu tava tipo 5 a 55, mais. Sim, 55. assim, não foi muito. Ele falou que me viu passando, pensou, ele mesmo me falou, o policial me falou. Eu falei, eu pensei em te parar, mas ia deixar você passar. Mas quando eu vi, você tava sem placa. Aí eu decidi vir atrás de você. Aí eu, pô, não, beleza. Depois que a gente conversou, né? E se eu tivesse sem seguro nessa época aí... Nossa. Cara, é cadeia. Então, eu lembrei aqui, ó. A primeira vez, na verdade, foi speed mesmo. Nossa. Eu entrei numa rua e eu passei um pouquinho, que eu tava atrasado para sair de viagem, né? E ele me parou porque ele viu meio correndo mesmo. Só que parou e eu não tinha nada para mostrar, a não ser a drive vencida. A segunda vez foi essa questão da placa, que estava no mês de vencer na mesma rua, no mesmo lugar, bicho. 1 ano depois. Porra, você não, Hoje você pode passar lá, né? Mas antigamente você ficou sem passar lá um bom tempo. Né? A minha mulher limpava umas casas lá para esse lado. A segunda vez que eu fui preso, ela ligou pro pessoal e falou: não vou ir mais limpar a casa de vocês, não. Fui preso a segunda vez. Aí, mas olha só, o que acontece é o seguinte: quando eu fui preso a primeira vez, eu fazia parte de uma igreja e o pessoal da igreja lá se reuniu e chegou lá na prisão, lá no presídio, sei lá, na cadeia lá, antes de mim. E já queria pagar a fiança para mim sair. Eles falaram, não funciona assim não, tem que esperar ele chegar aqui, tem todo um processo. Registrar. E existe uma lei que é o seguinte: quem vai preso aqui, ele tem que ficar no mínimo 12 horas preso. E me tiraram com 4 horas. Conseguiram lá, o trâmite todo lá, fizeram, pagaram a fiança e eu saí com 4 horas e tinha uma corte. Quando eu fui na corte, a juíza pegou e me falou, você tem mais 8 horas para cumprir preso, você sabe disso? 8 horas. Você quer cumprir agora ou você quer marcar a data? Nossa. Desse jeito. Você falou, vou cumprir agora, né? Não. Marcou? Rapaz. Marcou ele pra voltar. Mas o sangue frio da Não, mas era o seguinte, amor, vou ficar 8 horas preso na segunda que vem. Mas o cara agendou pra ficar preso. Mas cara. Isso depende, cara, de cada um. Isso depende do emocional de cada um. Eu sou um cara que... É o seguinte, se você falar pra mim, olha, você vai passar essa noite, amanhã à noite você vai ter que ficar aqui do lado de fora, dentro da barraca, nesse frio todo. Eu me preparo até amanhã e vou passar tranquilo. Você queria sair, né? Exato. Aí, por isso que eu marquei a data. E deu a data lá, marcou. Pensando bem, psicologicamente, funcionaria muito melhor. Que você vai preparado pra ficar lá essas 8 horas. Exatamente. Já viu como é que é? Não caiu numa cela ruim, faz pega na próxima, porra. Exatamente. Aí eu voltei. Aí quando eu já voltei psicologicamente, emocionalmente preparado. Chato, uma situação muito triste, mas fui, cumpri essas horas. Aí beleza, ou seja, eu já tinha sido preso 2 vezes, né? A primeira vez fiquei 4 horas e a segunda 8 horas. Ou seja, eu tive que passar a noite lá. Ela pergunta, você quer à noite? Eu falei, não, à noite, que aí você dorme Só dorme rápido, né? Pronto, quando me pararam a segunda vez, aí eu fui preso de novo. Só que, rapaz, eu disse brabo desse carro. O policial me parou. Eu falei, você vai me prender mesmo? Já fui descendo do carro. Falei, você quer gemar a mão pra frente ou pra trás? E ele, calma, o senhor tá nervoso, volta pro carro. Eu falei, não, eu tô nervoso mesmo. E, não, calma, deixa eu checar a sua situação. Eu falei, sim, eu já sei. Melhor não, melhor deixa, melhor né? não. E enfim, me prendeu.
Nossa, de novo, no mesmo lugar, fui para a mesma cadeia. Na hora que eu cheguei lá, o mesmo policial que ficava lá, um grandão, careca, e uma mulher olhou para mim e falou assim: De novo? You again, Vespucci? Ele fala, você de novo, cara? Aí eu falei, pra você ver. Então, mas só que aquilo tava me remoendo. Eu era um cara, por exemplo, eu ajudava a cuidar de uma igreja nessa época. Eu ajudava as pessoas, eu tinha filhos. Eu não era um bandido, cara. Né? E por mais que estava errado, por não ter a driver's license, mas dentro de mim mexia muito comigo. E eu falava, Deus, o que o senhor quer comigo? O que o senhor quer me ensinar? O que é e tal? Então, foi um tempo muito difícil para mim. E aí pensar, pô, será que tá valendo a pena eu ficar nesse país? Né? Eu perdi meu pai aqui com esse tempo todo, não pude ir no Brasil, perdi avós, sobrinhos, não vi alguns sobrinhos crescer. Então, tem esse preço para quem quer vir e ficar aqui legal. Será que vale a pena mesmo? Né? Então tem que colocar isso tudo na balança. Enfim, aí fui preso, mas aí pagamos fiança, gastei uma nota com isso, cara, uma nota. Teve uma terceira vez que o policial me parou, mas ele, por misericórdia de Deus, ele não me prendeu. Mas aí foi a pior época, porque eu tive uma corte e a juíza queria me prender por 3 meses. Ela falou, já é a terceira vez, você não aprende, não sei o quê, então nós vamos sua pena são 3 meses e 1 ano de probation, e eu lembro que eu paguei de fiança, eram uns $4.700. Nossa. Se não tivesse pago, tinha ficado lá, tinha sido preso pela terceira vez. Então, mas tive a corte aí, só que eu arrumei uma advogada, e a advogada na hora ficou com medo de falar que eu tinha carteira, não. Aí eu decidi, porque o prosecutor lá, como é que chama no tribunal ali, ele é o eu vou lembrar o nome do português. Produção, como é que é o nome? What's the name of the person that is in the court? É o prosecutor, mas eu tô querendo saber em português. Ah, né? Promotor. Promotor. É o promotor de defesa. O promotor, não, ele é do Estado, então ele tá contra mim. Ok. E um desses caras lá implicou comigo, mano. Esse promotor implicou comigo e na hora que o juiz falou que eu tinha que pagar $2.700 de fiança, ele levantou e falou assim, não, tá pouco, a gente quer mais. E eu tava com $2.700 no bolso para pagar minha fiança. Quando ele fez isso, a advogada pegou e falou assim, você não, eu não tenho. Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar agora. Eu falei, não, agora ele pode te dar um tempo para você voltar. Eu falei, então tem que dar esse dinheiro aqui? Ela falou, não, você vai juntar todo o dinheiro e depois você volta. Ou seja, eu ganhei um tempo. Aí eu falei, qual que é o máximo? E a juíza, mano, querendo me prender 90 dias. Nossa. 3 meses. Só que ela falou, olha, você é pastor de uma igreja, você está cuidando de uma igreja, eu estou vendo aqui, então eu vou fazer, você pode cumprir em casa essa prisão, pode ser domiciliar, tem um horário para sair, horário para chegar. Só que eu ganhei e eu falei, qual que é o mínimo? 90 dias. Beleza. Esses 90 dias eu peguei esse dinheiro que eu ia pagar e fui no outro estado tirar a carteira. Quando eu fui no outro estado tirar a carteira, que eu voltei, para resumir rápido, que eu voltei, eu apresentei a carteira e eu tinha que pagar $4.700, 3 meses preso e 1 ano de probation. Quando eu mostrei minha carteira do outro estado pro prosecutor, ele falou, você tá liberado, desce lá, paga $700 e pode ir embora. Olha só. Meu Deus do céu. Caramba. Foi assim, mas foi uma história, mano. Foi uma história muito tensa para mim. E aí volta aquela questão de que você é honesto, né? Eu saí para comprar um leite para minha filha, que era bebezinha, mostrei o galão de leite pro policial, por isso que ele não me prendeu. Falei, cara, eu tenho pessoas que dirigem para mim, só porque eu saí agora. Então muitas histórias boas, muito ruins, mas no final de tudo eu me vejo, eu e minha esposa, nós somos vencedores, cara. A gente passou por muita coisa, né? Sozinhos, 2 meninos que chegou aqui, sozinhos. Hoje nós temos tudo que a gente precisa, que a gente consegue ajudar as pessoas e de alguma forma eu venci, né? Tem muita coisa para conquistar, tem muita coisa para aprender, mas eu sou um vitorioso. E eu não sei se eu estivesse no Brasil eu
teria vencido, teria conquistado tudo que a gente conquistou. Na questão de aprendizado, né? Aprendi outras línguas, conhecer outras culturas, e isso que é o maravilha desse Não país. tem preço, essa parte não tem preço. Exatamente. Hoje a gente viaja, nós temos os nossos hobbies e cara, tem minhas filhas, eu tenho 2 filhas americanas que nasceram aqui, que falam inglês, português e tá aprendendo espanhol fluentemente. Então isso não tem preço, né? É isso que às vezes quando a pessoa sai do Brasil, ele quer isso, né? Ele quer buscar essa... Mas não é fácil. Acho que essa é uma das melhores coisas que a gente aprende aqui, cara. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu aprendi foi espanhol. Nem aprendi o inglês assim de cara, porque a minha convivência era muito maior com colombiano, com mexicano, com o pessoal da Guatemala. Pelo fato de a gente trabalhar tudo na elétrica, eu aprendi espanhol. E acho que depois de um ano é que eu tava ok para ter uma conversa decente em inglês. Agora, esse negócio de cadeia aqui, pra gente, pro brasileiro, é meio que inaceitável. É meio que inaceitável. Porque para você ser preso no Brasil, você tem que fazer muita coisa para ser preso no Brasil. Exatamente. Tem que ser uma merda. Que é um defeito. Eu acho que é um defeito no Brasil. Mas pro americano, cara, é normal. Tanto que é constrangedor para mim, como brasileiro, contar essa história, porque às vezes algum brasileiro fica olhando, pô, mas... Por isso que é bom contar com detalhes para ver que não matei e você ninguém, vê que é uma coisa que a gente está falando aqui sistematicamente. Aqui as regras elas vão funcionar para todo mundo. Para todos. Você vê que se o menor fizer alguma coisa que não deve, ele vai ser preso, ele vai ser algemado, ele vai ser levado. Não tem esse negócio de passar pano para ninguém. Não importa a idade. 10, 12 anos fez merda, meu amigo. É cadeia. Exatamente. Cadeia mesmo. Ufa! Foi bom, hein? Foi bom, você vê que... Não, e tem conversa pra caramba, né? Mas por hoje... São muitos anos, né? São 23 anos de história, a gente tem que fazer pelo menos 4 episódios aí de podcast aqui, cara. Tem alguma dica aí pra dar pro pessoal que tá querendo ir embora do Brasil e se aventurar aí, ou aqui, ou sei lá, em qualquer outro lugar do mundo aí? Muita gente querendo, né, sair do Brasil, vir para cá. Sempre aconteceu isso. Sempre pensaram assim. Mas eu acho que a pessoa tem que analisar de verdade. De verdade. O que ele tem hoje no Brasil, o que ele conquistou. Quem é ele no Brasil. Né? Aonde você vai... Que situação que você vai colocar a sua esposa e seus filhos. Pense muito nisso. Eu acho que tem que pensar de verdade. Pega informações, conheça. Não vai só pela emoção. Né? Pega informações e se é uma pessoa que não tem nada no Brasil, não conseguiu nada e é relativamente sozinho, tenta pegar um visto, procura a melhor forma. Os Estados Unidos é sim um excelente país, hoje é minha casa, hoje é minha terra, não que eu deixei o Brasil, né? Toda vez que fala do Brasil, que eu vejo a bandeira do Brasil, hino nacional, mexe comigo, mas da mesma forma também quando eu vejo a bandeira americana, escuto o hino nacional americano, também mexe. Então hoje eu tenho um privilégio de estar aqui, mas eu perdi muita coisa, né? Hoje a minha família são meus amigos que tem aqui, que não tem nada de errado nisso, mas é um pouco diferente. Você chegou aqui com 23 anos e vai fazer 23 anos quase que você está aqui. Isso, eu faço faz 23 agora e eu faço 46 anos agora, mês que vem, exatamente o tempo que eu cheguei. Então ano que vem tu é mais americano do que brasileiro. Exato, mais da metade da minha vida aqui na América. Exatamente. Uau. Por isso que a gente ama essa terra aqui. Minha esposa ama isso aqui e isso me ajudou, né? A gente enraizou muito aqui. Enraizou muito e conheci pessoas extraordinárias aqui, pessoas que a gente ama de verdade, porque só tem eu e minha esposa, né? Hoje nós temos nossa filha, mas às vezes eu vejo uma pessoa e falo, você é meu irmão. E é mesmo, eu sinto dessa forma. Às vezes a gente vai passar Natal na casa desse pessoal mesmo, que é o árabe, e a esposa brasileira, é minha família, cara. Os meninos vêm, me chamam de tio, pula no meu colo. E a gente, é a forma de adaptar, porque senão você morre na caminhada, senão você volta, né? Senão você vai embora. E eu acho que se Deus me colocou aqui, eu quero fazer o melhor, eu quero ser o melhor e feliz, né? Isso é que é importante. A gente precisa de família e isso é uma coisa que acontece com todo imigrante, não só o brasileiro, mas
com qualquer um que vai para um país que ele não tem lá a família dele, a família de sangue, você acaba fazendo do resto das amizades ali família, né? Exatamente. Que na maioria dos casos, família nem sempre é sangue, né? Não. Não é, velho. Eu posso dizer, viu? Que às vezes não dá pra confiar, velho. Às vezes é muito melhor você ter um amigo ou um pool de amigos, né? Que é muito mais forte do que laço de sangue, né? Infelizmente. Mas é a realidade. Alex Vespucci, cara, obrigado mais uma vez por você ter Um prazer, cara. dado pra gente essa chance de conhecer a tua história um pouquinho. Eu sei que ainda tem muita coisa, os negócios escondidos aí. O Leandro tava doido Na próxima a gente bicho tava louco pra dar uma... ele mais um pouquinho. Vamos deixar pra... O prazer é meu, cara. Eu tenho pouco tempo de amizade contigo e já tenho você como um grande irmão. E eu tenho certeza que essa amizade vai consolidar cada dia mais. E eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Muito galera. gostoso o papo. Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar, dar like, se inscrever. É muito importante. Nós precisamos dessa força de vocês aí. Se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo. E se você está planejando em se mudar do Brasil, é mais um motivo para você se inscrever nesse canal, que você vai ter que assistir pelo menos uns 10 vídeos aqui do nosso podcast para entender direitinho aí como é que é a realidade da vida na América. Obrigado, beleza? irmão, mais uma vez, firmes e fortes. Obrigado, e juntos. Até a próxima, pessoal. Isso aí. Tchau. Beijo, galera. Tchau, tchau.